Você já parou para se perguntar por que o povo judeu foi tão perseguido apesar de Yeshua ou Jesus ter sido judeu? Porque os judeus condenaram Jesus à morte. Pare de reproduzir esse discurso generalizado antissemita. Eu vou lhe explicar de forma metafórica. Entenda que tudo na vida existe os dois lados da moeda. Perceba que existem os dois tipos de judeus: os messiânicos, que seguiam a Yeshua e acreditavam que ele era o Machia, traduzindo para o português o Messias, ou o Cristo para os católicos, que ambas as denominações significam ungido, e que também existiam os que não acreditavam que Yeshua era o Machia, por não ter cumprido a profecia de Isaías 9, 6 e 7, que fala que o Machia será o príncipe da paz, que governará para sempre. Yeshua nasceu em Beit-Lehem, ou Belém, como todos conhecem pela língua portuguesa. O nome de sua terra natal tem um significado bastante peculiar quando nos referimos ao Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, em que Yeshua fala: "Eu sou o pão da vida". Traduzindo para a palavra Beit-Lehem, para a língua portuguesa, temos o significado de casa do pão. Faz todo sentido, não é verdade? Beit-Lehem ficava localizada na região da Judeia, nas colinas a cerca de 9 a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Cidade essa que também foi terra natal do rei Davi e que originou posteriormente a tribo de Judá nas terras de Canaã, localizada na região sul da atual Palestina. Você deve estar se perguntando nesse momento: então, se a tribo de Judá fica ao sul da Palestina, aos arredores de Jerusalém e Hebron, então significa que Yeshua era palestino. Errado. O nome da província de Judá foi alterado no período do imperador romano Adriano, logo após ele mudar o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina, que em 135 d.C., fato esse que motivou uma nova revolta judaica, e dessa vez liderada por Bar Koba, um judeu que era considerado pelos seus seguidores como Machia, ou Messias, como lemos em português. As manifestações ocorreram entre os anos de 132 e 135 d.C. Com a morte do líder judeu e a contenção dos rebeldes pelo exército romano, vários judeus foram escravizados e proibidos de entrar em Jerusalém. Como forma de punição, Adriano renomeou todo o território da Judeia para Síria e Palestina. Vejamos uma citação do livro A History of the Jewish People, do historiador Ben Sanson. Em um esforço para apagar toda a memória do vínculo entre os judeus e a terra, Adriano mudou o nome da província da Judeia para Síria e Palestina, um nome que se tornou comum na literatura não judaica. Ben Sanson, 1976, A History of the Jewish People, Harvard University Press, página 334. Outra obra acadêmica para legitimarmos de onde surgiu a nomenclatura palestina é o livro The Inventions of the Palestine, do historiador Zachary J. Foster. Vejamos um trecho da sua conclusão. O nome Palestina aparece nas fontes egípcias e bíblicas há mais de 3.000 anos, mas nunca designou uma entidade política contínua. Ele foi herdado e reapropriado por impérios egípcios, assírios, persa, grego e romano, e séculos depois por movimentos nacionais modernos. Até o século XIX, quase ninguém na região se identificava como palestino. O termo tinha uso literário e cartográfico, não identitário. Com o surgimento do Estado moderno e da divisão do trabalho, surgiram professores, jornalistas, cartógrafos e burocratas que começaram a produzir Palestina como realidade simbólica. The Inventions of Palestine, Princeton University Press, 2017. Ainda no século I d.C., destaca-se o bispo apostólico Inácio de Antioquia, definindo fronteiras identitárias entre o judaísmo e o cristianismo,
Inácio argumenta de que os cristãos não deveriam mais viver de acordo com as leis judaicas, como a observância de guardar o Shabat, ou o sábado, como conhecemos, e a Brit Milá, ou seja, a circuncisão, como conhecemos. Contudo, o quarto mandamento das leis do Decálogo Divino, em Êxodo 20, lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo, passa a ser substituído pelo domingo, pois, segundo o bispo Inácio de Antioquia, Yeshua teria ressuscitado no domingo, e então esse seria o dia correto para guardar. Se faz importante observar que essa afirmação é bastante controversa, pois o tempo também foi alterado pelo Império Romano, anulando o calendário judaico e adotando o calendário gregoriano. O dia não começava à meia-noite, como conhecemos atualmente, e sim após o pôr do sol. Talvez você não tenha percebido, mas contamos errado a partir da morte de Yeshua até sua ressurreição. O dia tem 24 horas, então, de sexta-feira para sábado, um dia. De sábado para domingo, 2 dias. E de domingo para segunda-feira, 3 dias. A verdade é que Yeshua ressuscitou no sábado, diferentemente da lógica que eu acabei de lhes apresentar. Bom, mas esse é um assunto, é algo mais complexo, e brevemente estarei produzindo um vídeo sobre isso. O bispo católico também afirmava que os cristãos que permanecessem nas leis judaicas é porque ainda não receberam a graça concedida por Jesus em seu sacrifício no Calvário. Já no ano de 160 d.C., surge o teólogo herege chamado Marcião de Sinope, e que propagou no meio do cristianismo a existência de 2 deuses. Segundo ele, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus que é o Pai de Jesus. Então Jesus não poderia ser judeu, pois Cristo veio do Deus alienos, e questiona como Jesus poderia ser filho de um Deus tão perverso. Logo, ele não poderia ser judeu. Agora eu convido a todos a acompanhar algumas etapas da vida de Yeshua. Temos a Brit Milá, circuncisão, 8 dias após o nascimento de Jesus, que foi circuncidado, conforme a lei de Moisés, um sinal do pacto entre Deus e o povo judeu. E aí nós vamos ter também a nomeação, nesta mesma cerimônia de 8 dias, que recebe o nome de Yeshua. Jesus, conforme a instrução, dada a Miriam, Maria. Apresentação no templo, Miriam e Maria e Yosef e a José levaram Jesus ao templo de Jerusalém para a purificação e a redenção do primogênito, oferecendo em sacrifício de acordo com a lei. Sua criação em Nazaré, Yeshua cresceu em Nazaré, uma pequena comunidade judaica na Galileia, e um lugar que seguia as leis dietéticas, kashrut, conjunto de leis dietéticas judaicas e os costumes da época. Recebeu também uma educação religiosa, como um menino judeu, que ele aprendeu as escrituras hebraicas. Provavelmente ele frequentou a sinagoga local, onde se familiarizou com a Torá e os profetas. Fez peregrinações, a família de Yeshua viajava anualmente a Jerusalém para as festas como Pêssah, da Páscoa, Sukkot, Tabernáculo, Hanukkah, Festa das Luzes ou Dedicação, mostrando a obediência às tradições de Israel. Yeshua viveu como um judeu na sua época, vestia-se com as vestes tradicionais, como a túnica, o talit e a tzitzit, falava hebraico das Sagradas Escrituras e da Torá, e também a língua aramaica, originária dos povos arameus, que influenciou os povos babilônicos, que por sua vez aculturaram o povo hebreu quando cativos na Babilônia de Nabucodonosor II. Debatia a interpretação da Torá e participava da vida comunitária nas sinagogas. Então, você lhe pergunta, por que a instituição da Igreja Católica se intitula a primeira igreja cristã que tentou apagar a cultura judaica de Yeshua HaMashiach? Porque o imperador romano Constantino realizou o Concílio de Nicéia sem a presença de representantes judeus e, de maneira hostil, exigiu desvinculação da cultura judaica. Em meados do século XVI, no ano de 1543, o monge doutor em teologia e também professor de alemão Martinho Lutero
publica o livro com o tema dos judeus e suas mentiras. Uma obra, a meu ver, altamente perigosa para os leitores leigos que são desprovidos da leitura bíblica com base nos textos originais. Destacamos a Torá, nome de escritura hebraica, que significa instrução ou lei, mas que é conhecida como Antigo Testamento. Já a Brit Hadashah, que foi traduzida do aramaico para o grego koiné, e significa Novo Testamento como conhecemos. A obra literária é considerada rara, pois não se vê com facilidade em bibliotecas, sebos ou qualquer outra editora devido ao teor antissemita declarado por Lutero em seu livro. É como se tentassem apagar a história do mundo. Eu sugiro que todos possam pausar o vídeo e ler algumas páginas e comparar algumas passagens bíblicas que ele cita de maneira equivocada, pois não procede com a própria Bíblia católica e muito menos a judaica. Lutero tenta de várias maneiras forçar o entendimento ao leitor de que Deus teria desistido dos judeus e que os cristãos católicos seriam o novo Israel e verdadeiros filhos da promessa. Esse pensamento reflete a teologia da substituição, concordando com o pensamento do Marcião de Sinop e contradizendo a passagem bíblica em Romanos 9, 6 a 9. A presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são a semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão, porque isso é o que a promessa disse. No tempo devido virei a Sara e terá um filho. Romanos 9, de 6 a 9. Aqui algumas palavras assim em hebraico, gente. Acabei esquecendo de falar. Israel é Israel, né? E aqui nós temos outra palavra que eu falei, Isaac, é Isaac. Abraham também eu falei, é Abraão, tá bom? Então, Sara está correto. E é isso aí. Vejamos agora a introdução do discurso de Martinho Lutero, se justificando o porquê de escrever sobre os judeus. Havia-me proposto de não mais escrever sobre ou contra os judeus, mas como soube que estes infelizes não param com as tentativas de aliciar a nós, cristãos, para o seu campo, resolvi publicar este pequeno livro para figurar como testemunho entre aqueles que resistiram e alertaram os cristãos contra este venenoso propósito dos judeus. Jamais imaginei que um cristão pudesse deixar-se enganar ao ponto de praticar o que os judeus praticam, mas o demônio é o senhor do mundo que faz o que quer. Lá onde não está a palavra de Deus, não só com os fracos, mas também com os fortes. Que Deus nos ajude. Amém. Agora observe que Lutero escreve na página 8, citando a passagem de Oséias 1, 9. Vós não sois meu povo, como não sou o vosso Deus. Sim, infelizmente eles estão sofrendo e podem questionar como quiserem. A verdade é esta. As primeiras palavras de Adonai ao falar a Oséias, foram para a instrução de Oséias. Vá, case-se com uma prostituta e tenha filhos com essa prostituta, pois a terra lançou-se em prostituição flagrante, desviando-se de Adonai. Ele foi e casou-se com Gomer, a filha de Divlaim,
e ela engravidou e deu à luz a um filho. Adonai disse a Roshea: chame-o de Israel, pois em pouco tempo punirei a casa de Jehu, e por ter vertido sangue em Israel, darei fim ao reinado da casa de Israel. Quando esse dia chegar, quebrarei o acorde de Israel, do vale de Israel. E ela engravidou outra vez e deu à luz a uma filha. Adonai disse a Roshea: chame-a Lohumá, sem compaixão. Quer dizer, sem compaixão. Pois eu não terei mais piedade da casa de Israel. De modo nenhum os perdoarei. No entanto, terei piedade da casa de Judá. Eu não os salvarei por meio do arco, da espada, da batalha, de cavalos ou de cavaleiros, mas por Adonai, seu Deus, depois de desmame de Lohumá. Gomer concebeu e deu à luz a um filho. Adonai disse: chame-o de Lohamim, que quer dizer não meu povo, pois vocês não são meu povo e eu não serei seu Deus. Oséias, Roshea 1, de 2 a 9. Agora, lendo um pouco mais além, já em Oséias 2, nos deparamos com as seguintes declarações. Vejamos a seguir. Mesmo assim, o povo de Israel será tão numeroso quanto aos grãos de areia do mar, que não podem ser medidos ou contados. Portanto, chegará o tempo em que, em lugar de ele dizer, vocês não são meu povo, lhes será dito, vocês são os filhos de Deus vivo. Então, o povo de Judá, que é Judá, e o povo de Israel serão reunidos e eles apontarão para si um líder e se levantarão da terra, pois esse será um grande dia, o dia de Israel. Deus semeia. Oséias 2, de 1 a 10 e 2, de 1 a 11. Vejamos mais uma vez, na página 10, a tentativa de Lutero em desmerecer o crédito empregado por Deus aos judeus. Também os chamas de ninhada de víboras. João 9,39. Se forem filhos de Abraão, façam a obra de Abraão. Vós sois filhos do diabo, e ele é vosso pai. Ser filho do diabo e não de Abraão, desta não gostaram e não gostam até hoje. Agora eu lhes convido a fazer uma comparação da passagem de João 9,39, citada na página 10 da obra literária de Lutero, e utilizarei duas versões de Bíblia, uma judaica e uma católica. A qual igreja incentivou a idolatria e a seus fiéis? Disse Yeshua: vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos possam ver e os que veem se tornem cegos. Alguns pirutim, ou seja, separados, que estavam por perto, ouviram isso e lhes disseram: então, nós também somos cegos, não é? Yeshua lhes disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas pelo fato de ainda afirmarem, nós enxergamos, a sua culpa permanece. Esse perushim aqui são os fariseus, tá bom? Uma palavra de origem hebraica, perushim, e quer dizer separados, mas está se referindo aos fariseus. Bom, aí agora a gente vai ver a versão da Bíblia católica, tá bom? Aqui na Bíblia católica, deixa eu ver aqui, só aumentar um pouquinho. Diz o seguinte: Jesus então disse:
Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. João 9, 39 a 41. Então nós temos aí as duas comparações aí das duas Bíblias, tanto a judaica como a católica, não tem nada a ver com o que é colocado na obra literária do Martinho Lutero. Já na página 19, Lutero tenta distorcer o diálogo de um rabino citado em seu livro, onde ele afirma que o mesmo se refere a Maria como Raria, que no dicionário malicioso da cabeça de Lutero significa monte de esterco. Eles sabem que mentem propositadamente e o fazem com medo de que sua juventude seja influenciada pelos ensinamentos de Cristo. Sebastião Muenster, em sua Bíblia, fala de um venenoso rabino que chama Maria de Raria, que significa monte de esterco, e quanto não fazem e dizem que não sabemos. Agora vejamos, o nome Raria não tem origem hebraica e nem aramaica, mas sim de origem árabe ou indiana. Trazendo para o hebraico, traduzimos Haria como montanha de Deus, monte do Senhor, ou leoa. É sem dúvida uma produção literária bastante leviana, com o intuito de denegrir a imagem do povo judeu. Na página 20, é bem interessante quando Lutero menciona que os judeus deixam o povo alemão trabalhar enquanto eles não fazem nada, mas têm uma vida de luxo, às custas da usura e dos juros, e que os alemãos, segundo Lutero, trabalham como escravos dos judeus. Deixam-nos trabalhar enquanto curtem a preguiça, nada fazendo senão pilhar nossos bens através da usura e dos juros. Preguiçosos, praticam a pompa, comem e bebem do melhor, mantendo-nos como seus escravos, e ainda blasfemam contra o nosso Senhor. Perceba que, na verdade, Lutero se sentia incomodado com o sucesso financeiro dos judeus, e que esse mesmo sentimento se reverberou até o século XX, onde a Alemanha nazista reproduz o discurso de que os judeus tinham tomado o mercado financeiro e que por isso os alemães não teriam como prosperar. Como se não bastasse as tamanhas mentiras proferidas até a página 20 dessa edição, ele surge na página 21 que as sinagogas e as escolas judaicas devem ser queimadas, o que não conseguir ser queimado deve ser soterrado. Vejamos a página 21. Devemos rezar com fervor, praticar a piedade e o bom exemplo, na esperança de converter pelo menos algum deles. Não devemos nos vingar, porque já vivem a vingança de Deus e que é pior do que seria a nossa. Vou dar o meu conselho. Primeiro, devíamos incendiar suas sinagogas ou escolas, e o que não queimar devia ser soterrado definitivamente, para a honra de nosso Senhor e da cristandade. Na página 22, Lutero enfatiza que não só as escolas judaicas, mas também as casas e seus livros de orações e o Talmud devem ser queimados, pois ensinam idolatrias. Agora eu pergunto a vocês, vamos ler aqui a página 22. Mostrando a Deus que não toleramos ofensas a seu Filho, nem a quem o segue, porque fizemos até agora foi por ignorância. Eu mesmo não sabia. Deus perdoará, mas agora o que sabemos ainda temos que guardar suas casas, tolerar suas mentiras e blasfêmias? Seria imperdoável. No Deuteronômio, Moisés disse que uma cidade onde se pratica a idolatria deve ser destruída pelo incêndio. Se Moisés fosse vivo, seria o primeiro a incendiar as escolas judaicas.
Não só as escolas, suas casas também deviam ser destruídas, porque dentro delas praticam a mesma coisa que nas escolas. Os judeus deviam ser reunidos sob um único teto, como numa estrebaria, igual aos ciganos, para que saibam que não são donos da terra, mas prisioneiros por suas mentiras e blasfêmias. Em seguida, deviam ser confiscados os seus livros de orações e o Talmud, pois só ensinam idolatria e mentiras. Depois, proibir por todos os meios que os rabinos continuem a pregar, pois perderam o direito de pregar. Não sejamos ingênuos. A Noite dos Cristais, em 1938, não foi apenas um atentado nazista ao povo judeu na Alemanha e na Áustria, mas sim uma inspiração satânica dos nazistas na obra literária de Martinho Lutero, dos Judeus e Suas Mentiras, onde várias vidraças de portas e janelas de lojas e sinagogas foram quebradas e saqueadas pelo ódio antissemita. Bom, é realmente impressionante como a narrativa de Lutero é construída de maneira tendenciosa. É bem verdade que não podemos negar a importância da reforma protestante liderada por Lutero, pois a salvação estava sendo utilizada como moeda de troca pela Igreja Católica. Devido à reforma, se tornou possível para aqueles que sabiam ler conhecer a palavra de Deus, ao contrário das missas rezadas pelo padre em latim e que no final ninguém entendia nada. A propósito, se Yeshua lia o Antigo Testamento em hebraico, falava aramaico e logo depois, anos mais tarde, o Novo Testamento, que foi escrito em aramaico e traduzido para o grego koiné, então por que a Bíblia não foi traduzida diretamente para o idioma de cada nação que se converteu ao cristianismo? Logo depois de finalizar as traduções por São Jerônimo, em 406 d.C., dos textos conhecidos como Vulgata, até 1534, ano em que Lutero traduziu para o alemão, se passaram 1128 anos. Seria falta de tempo do alto clero? Na nossa contemporaneidade, já no final do século XIX, surge uma teoria conspiratória onde se descobre pelos russos um plano de dominação do mundo pelos judeus. Na verdade, o que aconteceu foi que Sergei Nilus, um místico e conselheiro do czar russo Nicolau II, publicou uma obra chamada O Grande no Pequeno, citando o suposto documento secreto chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, e que, pela polícia secreta russa, tinha interceptado o documento na França. De fato, o documento existiu, mas foi forjado pelo russo Mettiel Golovinsky no ano de 1898, a pedido do czar Nicolau para pôr a culpa da crise econômica da União Soviética nos judeus. Em 1939, na cidade alemã de Eisenach, surge um movimento teológico nazista conhecido como o Instituto para o Estudo e a Erradicação da Influência Judaica na Vida da Igreja Alemã. Vários teólogos alemães faziam uma nova interpretação de Jesus e da Bíblia, e excluindo da cultura judaica. Para piorar ainda mais essa situação, no ano de 1925, Adolf Hitler, quando esteve preso por um golpe de Estado, escreveu um livro com o título Mein Kampf, que em português significa Minha Luta. Em sua obra, ele cita trechos do documento, os Protocolos do Sábio de Sião, para justificar a perseguição aos judeus, e que resultou no Holocausto. Com o nazismo em ascensão, surge em 1941 Walter Grudman, um renomado estudioso alemão do Novo Testamento, e que afirmava que, como a Galileia era pagã, Jesus não poderia ser judeu. Com isso, Walter Grudman tentou eliminar da igreja o Antigo Testamento e retirou as palavras em hebraico do Novo Testamento, e por final legitimou o extermínio dos judeus. Contudo, quero citar uma frase proferida pelo ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Até o presente momento, milhares de simpatizantes do nazismo se manifestam publicamente em redes sociais contra os judeus, especialmente em grandes datas de festas comemorativas da fé judaica.
Os mesmos são denominados neonazistas e mantêm grupos clandestinos com coleções de fardamentos militares, armas e obras literárias de apologia ao nazismo. Fica bastante claro que não se trata de desinformação, mas sim de intolerância religiosa e antissemita. Ter retirado a cultura judaica de Yeshua foi o maior erro da humanidade, pois hoje se enfrenta um conflito de verdades por parte de denominações religiosas e que no final não consegue entregar o verdadeiro evangelho de Yeshua HaMashiach. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tema tão polêmico, mas que se precisava ser discutido de forma transparente entre esse grande meio de comunicação. Para quem não me conhece, eu sou o professor José de Paula, pós-graduado em História, e estou comprometido com a verdade. Leia, questione, pesquise, estude e não espalhe fake news. Tchau, tchau. Shalom Aleichem. A paz a todos. A paz a vós.